Pronto. Nossa aula de hoje é dar continuidade ao conteúdo, né, de velocidade média. A gente vai tentar aí aprimorar assim, tanto o conceito quanto calcular a velocidade média, certo? Na última aula nós vimos, né, essa questão da posição, né, o que é a posição, onde nós encontramos a posição de um móvel, que é o espaço inicial, que é o espaço final, e para isso a gente necessita de um referencial, certo? Para saber em que posição o móvel está, o móvel ou o objeto. Aí você tem aqui uma trajetória, né? Uma trajetória. Aqui no centro está zero, né? Que é o espaço inicial, ele é zero. Se o móvel desloca para a direita, né? Já que a trajetória tem essa orientação aqui, né? Para a direita, se o móvel desloca para a direita, ele vai assumir valores positivos. E se ele desloca para a esquerda, ele vai estar no sentido oposto à trajetória. Então, ele assume valores negativos. Então, quando vê um espaço com valores negativos ou positivos, significa que o móvel está indo de acordo com a trajetória que você orientou, ou pode estar em sentido oposto à trajetória, certo? É uma das duas situações aí quando a gente está com o móvel com um sinal de espaço positivo ou negativo. Significa isso, certo? Nós temos aqui, né, as posições, essas plaquinhas a gente vê aí constantemente na estrada, né, quando nós realizamos uma viagem, né, até mesmo para uma cidade próxima da nossa, nós temos as plaquinhas aqui que é informando a posição que você está naquela BR, né? Naquela BR, ele está informando a posição que você está. Então aqui está informando o quilômetro 135, informando o quilômetro 13. Né? Você pode dizer que um é espaço inicial, outro é espaço final, ou vice-versa, tanto faz, depende se você está indo ou você está voltando. Isso são as posições marcam exatamente a posição, a localidade que você está. Aqui você tem, né, a posição inicial, né, vamos supor que aqui é o marco zero, tá vendo? Quilômetro zero aqui, tá vendo? Aí o SO é igual a 0 km, que é aqui onde começam essas plaquinhas, né, é a posição inicial, que a posição inicial nesse caso agora aqui é zero, está informando aqui a plaquinha, km igual a zero, né? E aí esse mapa aqui, que a gente extrai isso aqui, pessoal, lá do Google Maps, certo? E aí aqui a gente, né, nessa extração aqui, você vê que o km aqui é igual a zero. Já aqui você vê um km aqui 84. Então aqui nós podemos dizer que é o espaço inicial, que nesse caso aqui é igual a zero, certo? E aqui nós temos o espaço final, que é igual a 84. Então isso aqui é um trecho que você pegou para entender, né, ou informar onde é que está a posição inicial e a posição final. Isso aqui a gente já viu, né, só uma questão mesmo de didática aqui para a gente dar uma viajada para entrar aqui nos cálculos de velocidade média. E aí nós sabemos que a velocidade, né, ela é dada pela variação do espaço pelo tempo, certo? É dada pelo espaço pelo tempo, essa relação aqui, essa divisão, né? Variação do espaço sobre variação do tempo. Essa é a equação da velocidade. Só que esse ΔS, ele é S menos SO, certo? É S menos SO, esse ΔS aqui. E o ΔT é T menos TO. Professor, não sei o que é isso não. Ó, ΔS, gente, é variação do espaço, certo? De que forma que escrevemos ΔS? É espaço final, ele é o espaço final menos espaço inicial. Está aqui esse veículo, eu já expliquei isso para vocês. Né? Aqui está a posição inicial, de onde o veículo parte, até ele chegar nessa posição aqui, que é a posição final, onde ele chega. Então, para calcular o ΔS, você pega esse menos esse, certo? O professor, não entendi ainda. Vamos voltar para essa questão aqui. Olha aqui, ó.
Aqui está informando, essa plaquinha informando o KM aqui, 84, né? Quilômetro 84. Você está nessa posição aqui, certo? E você saiu dessa posição, o KM 0. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso calcular o ΔS. Aqui o ΔS aqui, ó. Aqui o ΔS. Então, de que forma que eu vou calcular o ΔS? O que é o ΔS? Variação do espaço. Para calcular o ΔS, eu vou pegar o espaço final, o espaço final que é S, que vale 84, e vou subtrair pelo espaço inicial, que nesse caso aqui é 0. Aí fica fácil, você vai pegar 84 e vai subtrair por 0, certo? Então aí você encontra o ΔS. Você pega o espaço final, que é 84, menos o 0. Pronto, 84 menos 0, 84 você encontra. E o ΔT? Você pega o tempo final menos o tempo inicial. Vamos supor que o tempo inicial aqui, não sei, é 13 horas. 13 horas aqui nesse ponto. Aí você começa a percorrer. Quando você chega nesse ponto aqui, que é o ponto final, vamos supor que é 15 horas. E você está andando, né? 84 km é possível em 2 horas, acho que tá pouco, não tá? Então coloca aí 17 horas. Então você sai aqui do SO às 13 horas e você chega aqui no 84 às 17 horas. Então você gastou aí 2, 3, 4, 5, 4 horas de relógio, né? Andando até chegar nessa. Lógico, se for de bicicleta, se for, né, com algum veículo, você vai gastar um tempo menor. Mas só para a gente ter uma ideia, então o tempo, você sai daqui às 13, chega aqui às 17, quanto é o ΔT? É 17 menos 13, que dá 4 horas. Então é assim que a gente vai calcular a velocidade. Aí pega o valor daqui de cima, que deu 84, e divide por 4. Pronto, encontrou a velocidade do veículo. Não esquecendo, na última aula nós vimos aqui que para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6 e o inverso é dividir. O correto no sistema internacional, metros por segundo é utilizado, certo? No sistema internacional. Só que nós utilizamos também o quilômetro por hora, por isso que tem essa transformação aqui, certo? Quando for espaços curtos, né? Uma caminhada que você faz lá na JK, ou o deslocamento que você faz de um setor para o outro, a gente utiliza geralmente o metro por segundo. Mas quando a gente vai fazer longas distâncias, né, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né, mesmo que a cidade esteja perto, a gente utiliza o quilômetro por hora, certo? Para viagem, para percursos mais longos. Então, gente, a velocidade, como eu falei para vocês, né, é a razão. Professor, o que é razão? Divisão. Então, a velocidade média é igual à razão é isso aqui, ó, divisão do espaço, né, variação do espaço pela variação do tempo, certo? Isso é velocidade média. É a fórmula, vou dizer assim, isso é equação ou fórmula, certo, gente? Porque na última aula nós vimos que velocidade média assume uma definição. Velocidade média é uma velocidade que o móvel mantém em linha reta, certo? Isso é velocidade média, mas a fórmula, a equação é o ΔS sobre ΔT, certinho? Então é essa equação que vocês vão focar a partir de agora para resolver aí as questões, beleza? Então vamos lá, ó. Se falando em estado do Paraná, né? Vamos ver aqui uma questão que envolve duas cidades, ó. Para fazer uma viagem de Ponta Grossa até Paranaguá, um turista consulta o Google Maps e encontra as seguintes informações, certo? Gente, esse slide aqui eu encontrei lá no estado do Paraná, certo? O pessoal lá do estado eles estão disponibilizando no site, né, esses slides, aí eu acabo pegando porque tá tudo assim arrumadinho, né? Tá tudo bem feito, entendeu? Aí eu estou utilizando nas minhas aulas aqui com vocês. Então vamos lá, é por isso que está se sempre referindo ao estado do Paraná aqui. Lógico que a gente vai que eu sempre, né, pego lá, acabo deixando exemplos para vocês, é igual a última aula, de Poça até Faxinal, né? Sempre coloco isso para a gente, né, ter uma noção. E já trabalhei com vocês também o estado
daqui de Goiás, né? Acho que lá no começo a gente viu esse assunto, né? Só foi tipo uma revisão para a gente relembrar. E aí a gente viu Iaciara, viu, né, Alvorada do Norte, viu outras cidades aqui próximas. Mas tem uma questão interessante aqui. Preste atenção. Para fazer uma viagem de Ponta Grossa até Paranaguá, um turista consulta o Google Maps e encontra as seguintes informações. Ó, Google Maps, já falei para vocês o que é o Google Maps, né? A gente já viu como é que faz para encontrar a distância, e lá marca a distância e marca o tempo. Então, de Paranaguá, Ponta Grossa, de Paranaguá, 214 quilômetros, certo? É o tempo de viagem. Gasta 2 horas e 52 minutos, certo? É o tempo que gasta. Sem paradas, sem parar, certo? Então, de Paranaguá até Ponta Grossa, ou vice-versa, né? Você gasta 2 horas e 52 minutos, sem parada. Mas aí vem um problema. Prevendo uma parada de 38 minutos para lanchar e ir ao banheiro, qual a velocidade média que o viajante terá nessa viagem? Certo? E aí, professor, o que é que a gente vai fazer com esses dois tempos aqui? Eu tenho um tempo T1, que é 2 horas, né? Que se não parasse, você ia ter 2 horas e 52 minutos. Né? Se não para, você ia pegar os 214, que é a velocidade, né? E dividir por essas 2 horas e 52 minutos. Lógico que a gente ia ter um problema aqui, né? A gente tem um problema aqui porque tem que pegar aqui os 52 minutos e transformar em hora e somar com as 2 horas, certo? A gente tem esse problema aqui. Só que o problema não é bem esse, porque você teve uma parada, né, de 38 minutos. O problema é essa parada de 38 minutos, certo? Professor, o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai somar, vai subtrair com essas 2 horas e 52, porque a gente gasta 2 horas e 52 minutos. A gente parou, e aí como é que a gente faz? Gente, toda vez que tiver uma parada, né, parou, não foi? Você vai gastar um tempo também ali na parada. Você vai ter o seu tempo gasto. O que é que você faz aí? Você vai ter que somar esse tempo com o que você gasta. Você consultou o Google Maps. Lá informou 2 horas e 52 minutos, que é o tempo que você gasta. E você está acostumado aí, realmente você gasta 2 horas e 52 minutos. Só que você teve uma parada de 38 minutos. Então você vai ter que somar esse tempo com aquele que você ia gastar, certo? É assim que a gente resolve. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Resolução. Para o cálculo da velocidade média, eu vou colocar uma situação daqui de Posse e Alvorada, que é mais distante, né? Então eu vou deixar para vocês resolverem, certo? Eu vou colocar lá no Google Maps, vou colocar uma situação de Posse até Alvorada e vocês vão resolver aí. Então preste atenção aqui. Então, o tempo que você gasta entre essas duas cidades é 2 horas e 53 minutos. Só você parou, né? Ir ao banheiro, lanchar. Gastou 38 minutos. O que é que eu vou fazer, professor? Vai ter que somar 2 horas e 52 minutos com mais 38 minutos. Deu 3 horas e 30 minutos. Certo? Deu 3 horas. Deu para entender essa soma aí? Deu 2 horas, 52 minutos com mais 38. Você pega aqui, ó, 52 minutos com mais 38. Coloca o 8 com 52 dá 60. 60 com 30, 90. Deu 90 minutos, gente. 90 minutos não é 1 hora e meia? Pronto, você pega 1 hora, soma com as 2 horas, fica 3 e fica meia hora aqui. 3 horas e meia, certo? Só é somar aqui esses 52 minutos com 38 minutos, dá 90 minutos. 90 minutos a gente sabe que é 1 hora e meia. Então, 1 hora e meia com mais 2 horas ficou 3 horas e meia, certo? Lógico que a gente precisa aqui, o professor não tem como colocar 3 horas e 30 minutos no cálculo. Não dá para fazer isso. Por isso que a gente tem que pegar isso aqui tudo e transformar em hora, certo? Então, o que é que eu faço com os 30 minutos aqui? Eu vou dividir por 60.
que aí eu pego eu estou transformando os 30 minutos em hora, certo? Então 30 que divide por 60 vai dar 0,5. 0,5 mais 3 deu 3 horas e meia. Gente, então teve que parar, você teve que parar e tem que considerar o tempo que você para, que foi 38 minutos. Então o tempo da viagem toda é 3,5 horas, ou seja, 3 horas e meia. Agora sim dá para a gente resolver. Como é que a gente resolve, professor? O 214, que é a distância entre as duas cidades, é o ΔS. Eu acho que já deu para compreender isso aí, né? Que 214 km, né? Quilômetro é o ΔS. O tempo é 3,5, certo? O tempo é 3,5, é 3 horas e meia. E agora a gente pega a equação, ΔS ou ΔT. No lugar de ΔS, você coloca 214. No lugar de ΔT, você coloca 3,5. Dividiu isso aqui, todo mundo sabe dividir. Você encontrou lá 61 km por hora, certo? Você encontrou 61 km por hora. Essa é a velocidade média lá do carro que vai sair de Ponta Grossa até Paranaguá, certo? É a velocidade. Ô professor, se eu quiser aí transformar metros por segundo, o que é que a gente faz? Opa, você vai pegar esse valor que está aqui, que é o 61, e você vai fazer o que com ele? Você vai dividir por 3,6 aqui, ó, de km por hora, né? Quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então você vai pegar o 61, alguém já fez aí? Você pega o 61 km por hora e divide por 3,6. Certo, gente? Fez a divisão? Pronto, você achou a resposta em metros. Se você pegar e dividir 61 por 3,6 vai dar 16,94, né? Que você pode aproximar para 17. Desculpa aí, eu falei 6, mas não é 6, né? 17, 16,94 metros por segundo, certo? Que você pode aproximar para 17 metros por segundo, certo? Então é assim que a gente resolve aí essa questão. Beleza? Vamos partir para outra aqui agora. Tempo aí para vocês para responder essa questão, certo? Não é difícil a questão. Ele está te dando aqui, ó, o km, que é o ΔS, certo? E está te dando aqui também a velocidade. Está te dando o espaço, tá aqui, ó. Está te dando espaço e está te dando a velocidade. O que é que ele quer? O ΔT. E como é que a gente faz? Presta atenção aqui, ó. Velocidade é igual a 4 km por hora. Qual o significado disso aqui? Significa que a cada 1 hora ele percorre, né? A água lá percorre 4 km. Pronto. Você pode partir isso aqui, professor. Dá para resolver sem usar fórmula? Dá sim, lógico que dá. Você consegue resolver sem usar fórmula. Só usando a regrinha de 3, né? Aquela regra de 3 simples lá que a gente já aprendeu lá atrás. Então, qual é o significado disso aqui? 4 km por hora. Por hora, a cada 1 hora, ele percorre 4 km. Tem noção disso? Né? A cada 1 hora. É como se você estivesse andando mesmo. Na bicicleta, né? Porque andar 1 hora, 4 km, não, aí anda rapidinho. Você anda até mais de 1 hora, né? Andando devagarzinho, bem devagar. 1 hora você consegue 4 km. Certo? Só que na questão, qual é a distância que ele fala? Ele fala de 1.000, né? O percurso lá da água é 1.000. Aqui, ó, 1.000 km. Gente, tem uma tela compartilhada do Point aí, não tem? Não tem? Olha aqui, ó. Vê se não é isso que a questão está querendo dizer. A questão fala o seguinte: após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas. A velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente
quanto tempo, né? Ele quer saber o tempo. Mas ele não quer saber o tempo em hora, minuto, segundo. Ele quer saber o tempo em dias, né? E a gente vai achar aqui uma resposta em hora. E a gente precisa ter uma noção qual é a relação da hora com o dia, né? Então, o percurso lá do rio é 1000 km. Volta de novo aqui para o AirPoint. Está aqui, ó. Em uma hora ele percorre 4 quilômetros. Só que em 1000 quilômetros vai percorrer quanto? X. Aí agora você vai fazer o meio para os extremos. Ó. Esse vezes esse. Então 4 vezes x vai ficar 4x igual 1000 vezes 1 vai ficar 1000. Você vai ficar 1000 aqui. Ó. Vai ficar 1000. 1000 km. Desculpa, eu vou colocar só 1000 aqui. Certo? Que nem é km no final, é. Então ficou aqui que x é igual. Você pega o 1000 e vai dividir por 4. Né? O 4 vem para cá dividir, né, gente? Então vai ficar 1000 que divide por 4. Quanto é 1000 que divide por 4? Encontrar o que aí? Quanto é 1000 que divide por 4? Quanto é 1000 que divide por 4? 1000 que divide por 4 é quanto? 250? 250. 250. Então tá aqui, ó, 250. 250 o quê? km ou hora? Hora, Hora, né? Olha o x aqui onde é que está. O x está debaixo da hora, tá vendo? Então você está encontrando aqui 250 horas. Cadê essa resposta, gente? Tem essa resposta aqui? Aqui tem 30 dias, 10 dias, 25 dias, 2 dias. Não tem. Porque as alternativas que apareceu aqui pra gente, que está aparecendo, a alternativa está em dias. Só que o que é que eu vou fazer agora com 250 horas? Vou fazer o que com 250 horas? dividir por 24, que é o tanto de horas que tem um dia. Pronto, beleza. Mas como é que a gente monta essa regra de 3 aí? Beleza, certinho. Vamos lá, ó. Um dia, um dia, um dia tem quantas horas? 24. Pronto, beleza, 24 horas. Beleza, 4 horas. Só que nós temos um total de 250 horas. Então, por isso que a gente coloca o hora debaixo do 20, o 250 debaixo do 24, né? Porque essa parte de cá é hora com hora. E aqui a gente vai colocar um x. E aí você falou que a gente tem que pegar o 250 e dividir por 24, certinho. Certo? Só que aqui é só a montagem da regra de 3. Certo? Então vai ficar aqui, ó. X vezes 24 vai ficar 24x. Aqui 24x. Certo? 24x. Igual a 250 vezes 1 dia. No caso é 1, né? A gente não vai colocar dia. Então 250 vezes 1 é 250. E aí o coleguinha de vocês falou, oh, professor, tem que pegar o 250 e dividir por 24. Então 24 passa para cá dividindo, né? Então fica 250 que divide por 24. E essa divisão aqui de cabeça aí dá quanto essa divisão? 250 que divide por 24. Deu quanto, gente? Me 10, ajuda aí. 40. Então quer dizer que deu 10,41 dias, né? No final aqui a gente coloca. Mas eu nunca vi esse negócio de 10,41 dias. Olha o que a questão fala, né? Olha o que a questão fala aqui, ó. 10,41 dias. Vamos voltar para a questão agora. A questão fala o que aqui? O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Então você encontrou 10,41, que é aproximadamente o que? 10 dias, certo? Essa é o Eu acho que eu não finalizei a pergunta, né? A questão não. Acho que eu coloquei nos 25 mesmo e foi isso. Pronto, tá entendido, tá entendido. Entendi. Certo? Mas é isso aí mesmo. Certo? É errando e acertando. Importante é entender, viu? Então, gente, essa é a forma de calcular isso aí. Certo? Eu espero que não tenha dado dor de cabeça para vocês
na questão, certo? Sim, Espero que vai não ter tenha... atividade relacionada a isso hoje? Não entendi. O senhor vai passar alguma atividade relacionada a isso hoje para a gente fazer? Eu acho... Eu vou deixar aqui para vocês essa questão aqui então. Presta atenção aqui, ó. Vou deixar essa aqui para resolver. Deixa eu pensar aqui, Eu O tenho que senhor vai compartilhar colocar aqui. no GL8? Isso. Tá bom. Não, eu não vou colocar hoje lá não. Nada hoje lá.